Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2, versos de 1 a 7. Assim que você achar o texto bíblico, puder se colocar em pé, por favor. Nós vamos falar sobre uma igreja estável, estabilidade, não é? Então vamos ver o que esse texto pode oferecer para nós. Colossenses capítulo 2, versos de 1 a 7. A palavra de Deus diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Vamos orar? Santo Deus e bendito Pai, nós pedimos neste momento a Tua bênção, ó Pai, sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui para Te adorar, mas nós estamos aqui também para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor venha tocar no nosso ser. O Senhor conhece da nossa vida, o Senhor conhece, ó Pai, o que nós precisamos para sermos melhores crentes, para sermos melhores cristãos. Então ajuda-nos, que neste momento a Tua palavra venha alcançar o nosso ser, e que possamos ser uma igreja forte, uma igreja, ó Pai, que anuncia do Teu Evangelho, uma igreja, ó Deus, que vá adiante. Apesar de problemas, nós estamos com Cristo e nós estamos dependentes do Senhor. Então ajuda-nos, usa a minha vida neste momento com o Teu poder e que o nome do Senhor seja glorificado. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Uma igreja estável. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. Mas nem por isso se deixava de preocupar com a situação difícil de algumas igrejas expostas a todo tipo de perigo. Nesta altura, tanto a igreja de Colossos como a de Laodiceia e outras estavam a ser assediadas por lobos devoradores que as queriam destruir com as suas filosofias pseudo-espirituais, como o gnosticismo, né, da época e outras. Mas Paulo exortou eles dizendo: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então a preocupação do apóstolo Paulo era quanto às muitas linguagens e formas de cultos que os cristãos estavam presenciando naqueles dias, fazendo com que se esfriassem na fé. E trazendo para o nosso contexto, para os nossos dias, nós podemos dizer que é ainda pior, pois muitos movimentos intitulados cristãos estão promovendo celebrações que mexem exclusivamente com a emoção das pessoas. Onde, infelizmente, muitos têm caído nestes engodos espirituais. A busca pela novidade e uma sensação a mais tem ocupado o espaço que só pertence à verdade. As pessoas querem sentir. Elas não querem ouvir para serem transformadas. Elas querem sentir. Precisa ter movimento. Precisa ter movimentação. Para que o culto seja bom. Para que o culto seja divertido. Para que o culto seja animado.
Isso não quer dizer nada. Paulo advertiu e nos adverte hoje. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ser eloquente nas palavras não quer dizer que está falando a verdade. Então nós precisamos nos precaver disso. Colossenses capítulo 2, versículo 23 diz assim: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, e olha só a expressão, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação do quê? Da carne. Olha a preocupação que nós precisamos ter. O que tem esfriado muitos crentes é o fato de que estão colocando os olhos em coisas grandes, com aparências de verdades, mas que são armadilhas preparadas para enganar e enfraquecer o verdadeiro evangelho. Está acontecendo muito aí fora. O que tem esfriado também são os muitos entretenimentos oferecidos pelo mundo, trazendo prazer e satisfação. Eu preciso me preocupar? Preciso. Eu preciso prestar atenção na verdade da palavra de Deus. Eu tenho que prestar atenção no que Deus está dizendo. Eu tenho que prestar atenção do que Deus deseja de mim. Eu tenho que prestar atenção no tipo de culto que Deus deseja que eu realize. E não o que estão promovendo, o que estão criando. Precisamos viver dentro da palavra. Então precisamos nos preocupar com isso. Já que falamos do que tem enfraquecido a fé cristã, vamos mencionar agora o que poderá contribuir para que a nossa igreja esteja sempre estável. O que é estabilidade? Estabilidade é solidez e segurança, qualidade daquilo que é estável, permanência ou duração, que não se altera. Isso é estabilidade. Agora, a palavra de Deus, será que a palavra de Deus é estável? Sim, a palavra de Deus é estável. Ela não muda. Logo, nós precisamos segui-la para que nós consigamos andar como Cristo deseja. E Colossenses 2,6 diz: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quantos aqui já receberam Jesus como Salvador? Levante a mão. A palavra de Deus está dizendo: assim também andai nele. Então eu tenho que dar crédito para o que a palavra de Deus está dizendo. Eu tenho que dar crédito para o que Deus deseja de mim, e não para o que o mundo está promovendo. O que o mundo está ensinando. Então, nesta noite, destacaremos algumas atitudes que irão nos ajudar a manter a nossa igreja estável. Nós precisamos preocupar conosco. Nós somos igrejas. Nós somos uma igreja independente. Nós vamos responder por nós. Então, nós precisamos preservar este momento. Precisamos preservar estas pessoas. Então vamos ver algumas atitudes que irão nos ajudar a manter a nossa igreja estável. Onde o segredo está em mim e em você. Depende de mim e depende de você. Em primeiro lugar, nós precisamos de um coração estável. Versículo 2, e nós vamos ficar no versículo 2. O versículo 2 diz: para que os seus corações sejam consolados. No grego nós temos o termo parakaleo, que quer dizer consolar, encorajar, mencionando que aqueles crentes deveriam pôr um ponto final nas contendas produzidas pelas heresias, a fim de que fossem fortalecidos mediante o crescimento no verdadeiro Cristo. Sabe o que tem esfriado as igrejas? As igrejas verdadeiras que estão realmente anunciando o Evangelho, são estas contendas. Contendas. Eu acho isso, você acha aquilo, e nós não estamos entrando em conformidade. A palavra corações aponta para afeições íntimas, para as emoções, embora normalmente, nas páginas do Novo Testamento, seja a sede de operações do íntimo, a saber, a alma e o espírito. Quando fala de corações no Novo Testamento, está se referindo a alma e espírito. E o objetivo do esforço de Paulo é que aquelas almas fossem aprimoradas no tocante à obra remidora e santificadora de Cristo.
Eram para eles pensar na nova criaturas que eles eram naquele momento, que eles tinham alcançado através de Jesus Cristo. Por outro lado, temia Paulo, que as heresias que os assaltavam destruíssem o seu crescimento em Cristo, derrubando-os completamente. Então lá em Colossenses 1:23 diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então Paulo queria que a alma daqueles crentes fossem fortalecidas, de modo que mantivessem sua lealdade para com Cristo. Será que eu e você também precisamos nos fortalecer? Precisamos fortalecer a nossa alma em Cristo, para que nós possamos ser leais ao Senhor Jesus Cristo? Está faltando lealdade no meio dos cristãos. Está faltando uma vida mais pura no meio dos cristãos. Está faltando mais seriedade na vida dos crentes. Está faltando. Hoje nós vivemos em meio a muitos modismos religiosos, onde tudo parece adorar a Deus. Tudo. Sendo que, na verdade, estão valorizando muito mais o mundanismo dentro da igreja do que preparando a igreja para alcançar o mundo. Esse é o valor. Será que Deus tolera esse evangelho de milagres sem Cristo? Porque estão falando de milagres, milagres e milagres, mas aonde está Jesus nessa área? Onde está Jesus nessa posição? Onde entra Jesus para realizar esse milagre? Quando você lê o Novo Testamento e você vê a respeito dos milagres de Jesus, era Ele que estava realizando o milagre. Mas hoje não tem. Será que Deus tolera esse evangelho de milagres sem Cristo? De crentes sem conversão? De pregações sem conteúdo? De músicas sem letras? Hoje a música não precisa ter letra, precisa ter balanço, precisa ter gingado. E aí surge o rock cristão, o axé cristão, o samba cristão, e aí N modismos religiosos, que não tem letra. De teólogos sem Bíblia, já viu isso? Teólogos sem Bíblia. De prédios lotados para cultos? Não, para show e vazios para estudos da palavra de Deus. Olha, Deus não tolera nada disso. Com isso, precisamos nos preocupar com o nosso coração. Será que nós temos um coração que é levado pela roda de outras doutrinas? Será que os nossos olhos ficam admirados com o sensacionalismo evangélico pregado lá fora? Hoje nós temos os meios de comunicação, Você pode ir na internet, eu quero ouvir uma mensagem sobre tal tema. Você vai lá, clica, tem um monte de pregador que está falando. Eu quero conhecer tal denominação. Vai lá, tem. As igrejas têm os seus sites, promovendo até cultos ao vivo. Liga o seu televisor em algum canal da televisão lá, você vai ver cultos ao vivo. Será que os seus olhos ficam estatalados vendo aquele sensacionalismo, onde Jesus está do lado de fora e Satanás está sendo o centro das atenções? Na hora das dificuldades, na hora das tribulações, na hora da dor, será que a nossa mente ela é levada a pensar assim: nossa, mas naquele lugar está acontecendo milagres? Será que nós somos estes? Não deveríamos ser. Nós precisamos fundamentar na palavra de Deus. Nós precisamos de um coração estável. Não podemos ser levados a esses engodos espirituais. E se nós não alimentarmos o nosso coração com o que realmente agrada a Deus e que vem de Deus, nós estamos correndo sério risco de querer agradar o nosso eu ao invés do nosso Deus. Isso é muito sério. A observação que o apóstolo Paulo fez para os colossenses e para os de Laodiceia, eu faço também a nós nessa noite. Precisamos de um coração estável, que busca obedecer a palavra de Deus sem se desviar dela, para não cairmos
no engano espiritual que corre solto aí fora. E olha, existem tantas maneiras que eles estão falando que é de adorar a Deus, que dentro do modismo religioso, hoje nós temos os cantores, né? E olha, esses cantores evangélicos, gospel, eles estão causando inveja nos artistas da Globo. Sabe que isso agrada a Deus? Aí sabe o que acontece? Sabe o que dói? Dói em mim, talvez em você não, mas em mim dói. É saber que crentes fundamentalistas, que têm o conhecimento da palavra de Deus, têm o conhecimento. Não quer dizer que estão vivendo a palavra de Deus, mas que tem. Que têm o conhecimento da palavra de Deus, estão pagando ingresso para poder entrar nesses shows, onde eles estão falando que estão adorando a Deus. O cachê desses intitulados artistas evangélicos, gospel, é altíssimo. Sabe por que isso acontece? É porque o nosso coração não está sendo bem alimentado. Não temos um coração estável, um coração firme, um coração que agrada a Deus, um coração que está buscando aquilo que agrada ao Senhor e não que agrada o nosso eu. Falando desse modismo, né, em relação à música, tem crentes que entram em êxtase com certos tipos de música. Nós precisamos ser crentes com emoção, sim. Mas nós precisamos saber como nós estamos realmente adorando o Deus que precisa ser adorado em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Precisamos de uma igreja estável. Para isso, um coração centrado em Cristo produz esta igreja estável. O meu coração precisa estar centrado em Cristo. Em segundo lugar, para sermos participantes de uma igreja estável, precisamos de um amor estável. O versículo 2 diz: e estejam unidos em amor. A palavra amor neste texto quer dizer reunir, unificar. Palavra usada em relação a juntas e ligaduras, cuja função é a de unir os vários elementos do corpo. O amor cristão, ele é pintado como o laço de união, que une um crente ao outro, mediante o amor fraternal, e ao mesmo tempo em que todos são unidos em Cristo. No trecho de Colossenses capítulo 3, versículo 14, o amor é chamado de vínculo da perfeição. E fala assim o texto: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E esse vínculo é aquilo que une tudo, formando um todo perfeito e harmônico. Esse é o vínculo da perfeição, o amor. A semana que eu fiquei lá em Atibaia, fazendo um curso lá de liderança, a igreja que nos recebeu, ela trabalha de uma forma muito unida, fazendo visível a organização deles. Percebe-se que todos estão envolvidos em amor, onde o respeito impera de uma forma muito nítida. E eu atribuo aquela forma organizada ao amor sincero que eles têm por aquele ministério. Fiquei encantado com a organização deles, mas eu percebi em cada olhar, em cada atitude, amor. Amor. Então o amor é o vínculo da perfeição. E Paulo desejava que houvesse a restauração do amor. Será que precisa existir restauração do amor no meio do corpo de Cristo? Precisa. Sabe por quê? Porque nós ficamos nos estrepando o tempo todo. Parece que nós somos porcos espinho. Não é verdade? Ficamos nos estrepando. Estrepamos aqui, estrepamos acolá. É um que fala, nós não gostamos, não aceitamos. Então, Paulo desejava que houvesse a restauração do amor, que unia aqueles crentes, sendo o amor um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. No início da igreja, nós percebemos que tudo acontecia de uma forma perfeita.
espiritualidade estava em alta, a união alcançava vidas em todos os sentidos, e o temor a Deus era visível. E isso era real devido ao amor que eles desenvolviam a todo instante. Era algo que eles estavam cultivando, era algo que eles se preocupavam. O amor, o amor. Como igreja, pensando em uma igreja estável, o amor entre nós precisa estar em evidência, ser muito puro e com o desejo de abençoar, edificar e restaurar. Eu preciso ter esse desejo. Eu preciso amar. Quando eu cumprimentar você, eu preciso cumprimentar com amor. Quando eu orar por você, eu preciso orar com amor. Quando eu for te ajudar em alguma situação, precisa ser com amor. Quando eu te olhar simplesmente, eu preciso te ver com amor. Quando nós amamos verdadeiramente, a atitude que mais sobressai é a de gratidão. E quando somos gratos, criamos raízes profundas, onde nada irá nos abalar e nos fazer vislumbrar outros movimentos, se eu realmente estou amando. Muitos serão deixados, e muitos estão deixando a congregação, não é porque a fé esfriou, mas porque o amor esfriou. Esfria-se o amor, abala-se a fé. Isso é muito real. Qual que é o primeiro fruto do Espírito lá de Gálatas 5:22? O primeiro, qual que é? O amor. Por que será que é o amor? Será que é uma coincidência que a palavra de Deus foi escrita daquela forma? Primeiro veio o amor? Não é não. Esfria-se o amor, abala-se a fé. Para mantermos nossa igreja inabalável, precisamos amar hoje mais do que ontem. O amor passa por cima de intrigas, decepções, falhas e muitas outras coisas desagradáveis. E 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então nós precisamos desse amor para ter uma igreja estável. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, através deste versículo, nós podemos ver o poder que o amor tem. E será que nós estamos precisando pedir que Deus aumente o nosso amor? Será que nós precisamos pedir para que Deus renove o nosso amor? Para que Deus nos dê amor? Olha, se eu reconheço que está faltando amor, eu não posso perder a oportunidade para que eu seja um crente melhor e mais fundamentado. É isso que precisa acontecer. Eu preciso ser um crente melhor. O amor de Deus já foi revelado. Jesus Cristo já me amou. Agora eu preciso fazer com que esse amor também seja visível através da minha vida. E vai acontecer onde? Começando dentro da minha casa. Depois, entre os irmãos. Esse amor precisa ser visível. Amor é interesse. Amor é você fazer de tudo para que algo aconteça para o bem. Isso é o amor. Amor é nós valorizarmos aquilo que está chegando nas nossas mãos e não jogarmos fora. Não. Amor é nós nos motivarmos, porque através da minha motivação, eu tenho certeza que também você vai ser motivado. Se eu chegar neste púlpito, desanimado, carrancudo, e não é difícil para mim ser carrancudo, não é? É muito fácil. Mas se eu chegar assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou contagiar vocês. Vocês também vão ficar desanimados. Se eu começar a dirigir a música de uma forma muito lenta, muito desgastante, pesado, parece que eu estou com 50 quilos nas costas. Eu vou passar isso para vocês. E sabe o que é isso? É falta de amor. Agora, quando nós amamos, nós valorizamos. Quando nós valorizamos, nós queremos fazer o melhor.
Nós não vamos fazer de qualquer jeito, nós vamos fazer o melhor, nós vamos dar do nosso melhor, para que tudo aconteça de uma forma abençoadora, que edifica, que produz. Então é o amor. No culto de oração dos homens, eu falei para eles, olha, nós precisamos motivar uns aos outros, para que a gente esteja uma igreja viva, para que a gente seja uma igreja inspiradora, uma igreja abençoada. É isso que nós precisamos. Ao invés de nós ficarmos contemplando o que está acontecendo lá fora, parece ser muito bom, parece ser animado, parece ser gostoso, ao invés de contemplarmos o que está acontecendo lá fora, vamos amar uns aos outros e vamos fazer deste momento algo muito especial, algo muito vivo, algo muito prazeroso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Seja sincero com você. Com você. Quando deu hora para você se preparar para vir para a igreja, qual que era a sua sensação? Ai, essa hora passa rápido demais. Já é 4h30. Eu tenho que tomar banho para ir para a igreja. Vou esperar mais 10 minutos. Se eu chegar 10 minutos atrasado na igreja, não tem problema não. Tem culto de oração às 18h15. Ih, nem vão notar minha presença lá. Vou chegar só para o culto. E estão pegando boi com chifre e tudo. Será que você veio desse jeito? Ou, nossa, é 4h20, a gente começa a preparar 4h30, mas é 4h20. Não, vamos começar a preparar para chegar mais cedo? Vamos gente. Vai meninos, acorda, levanta, toma banho, vamos. Rapidão, estamos atrasados. E aí, vamos? Tem o culto de oração. Qual vai ser seu pedido? Qual vai ser seu agradecimento? Vamos lá? Será que você veio dessa forma? Sabe o que vai definir essas duas situações? O amor. O amor por Deus, o amor pela família, o amor pela igreja. É isso que vai definir. Se você veio desanimado, ore a Deus neste momento, Senhor, me dê mais amor. E como eu disse, falta-nos amor, sabe por quê? Porque falta-nos gratidão. Gratidão pelo que Deus tem nos dado. Estar aqui nesta noite foi um presente de Deus. Deus me deu a oportunidade. Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje à noite. Eu poderia estar numa situação bem complicada, mas Deus me deu a oportunidade. E que privilégio é este? Então eu não posso fazer corpo mole diante do eu que quer coisas que parece ser agradável para mim, mas não é agradável. Não é agradável. E sabe o que acontece depois? Tem alguns que deixam de vir ao culto, fica com peso na consciência. A hora que deu o momento do culto, está começando o culto. Você acha que a consciência não dói? Olha, se for um crente verdadeiro, dói sim. Está começando o culto. Aí você vai contando os segundos. Estão louvando a Deus. Aí já vem aquela sensação. Eu poderia estar lá. Sabe qual que é a pior sensação? Depois que acaba o culto, você sabe, já acabou o culto. Eu já podia estar vindo embora. E com a consciência tranquila. Estou com a consciência pesada. Irmãos, vamos amar mais? Vamos fazer desta igreja uma igreja estável? Porque vai depender de mim e de você. O meu amor por este ministério é que vai fazer a diferença. Então vamos fazer diferente. Para que ser um intitulado crente? Não, vamos ser um crente verdadeiro.
Não é só de nome, não. Vamos ser praticantes, verdadeiros, íntegros, leais. É esse o tipo de crente que Deus quer. Vamos ser diferentes. Eu tenho certeza que nós vamos ser abençoados, a igreja vai ser abençoada. Se reconheço que está faltando amor, não posso perder a oportunidade para que eu seja um crente melhor e mais fundamentado. Esta igreja estará sempre na verdade, se dispensarmos um amor genuíno a cada dia. A cada dia. Não é só dia de culto, não. A cada dia eu preciso dispensar amor. Então uma igreja estável precisa de irmãos com um coração estável. Como está o seu coração nesta noite? Como está o meu coração nesta noite? Precisa que nós pratiquemos um amor estável. Que tipo de amor que eu estou oferecendo? Não é o tipo de amor que eu estou recebendo, não. É o tipo de amor que eu estou oferecendo. Que tipo de amor que eu estou oferecendo? E em último lugar, precisamos de um entendimento estável. O versículo 2 diz: e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. A posse de todo firme entendimento das realidades espirituais, particularmente sobre aquilo que tange a Cristo, reconhecendo aquilo que Ele é, bem como a sua missão, é retratado como uma riqueza. Aquilo que eu sei a respeito de Cristo é uma riqueza. Aquilo que eu sei a respeito de Deus é uma riqueza. E Paulo, ele queria que aqueles crentes soubessem que lhes estava sendo furtada a sua maior riqueza pela obra astuciosa dos mestres gnósticos. Eles estavam colocando coisa na mente deles, para que eles se desviassem da verdade, para que a sua mente começasse a ser ocupada por coisas que não pertenciam a Deus, que não agradavam a Deus, que não vinha de Deus. Porém, não é apenas a doutrina falsa que pode fazer isso. As práticas falsas também fazem, isto é, o viver abaixo do padrão de vida cristã pode ter o mesmo resultado. O viver abaixo do padrão de vida cristã. Será que Deus tem um padrão para que nós vivamos? Tem. Está escrito. O padrão de Deus é perfeito. Mas nós não queremos estar naquele padrão alto, elevadíssimo. Não. Se eu der apenas um pulinho, já está bom. Não é isso que Deus quer de mim e de você, não. Paulo queria que aqueles crentes tivessem pleno discernimento das realidades espirituais, porquanto isso os enriqueceria. E esse discernimento, como é óbvio, é dado pelo Espírito Santo, não sendo função da razão humana. Discernimento não vem do homem, não, vem de Deus. Vem do Espírito Santo de Deus. E o termo grego, sunesis, que quer dizer entendimento, é usado especificamente para indicar a intensidade espiritual, o reconhecimento da verdade em relação ao erro, de tal modo que aqueles crentes escolhessem a Cristo e repelissem ao gnosticismo. E o Espírito Santo, ele tem o poder de fazer uma pessoa ter plena consciência do que seja verdade. O Espírito Santo que habita em mim e habita em você também, se você é salvo, ele nos dá o discernimento quanto àquilo que é verdade, quanto àquilo que não é verdade. Agora eu preciso dar liberdade para que Ele venha agir na minha vida. Eu preciso deixar Ele falar na minha vida. Porque quando eu quero falar por mim mesmo, o Espírito Santo de Deus não é um intruso. Ele não vai chegar em mim e vai falar assim, não é por aí não, pode parar. Não, não é assim não. Nós temos o livre-arbítrio. Nós decidimos. Fazer o certo, eu decido fazer o certo. Fazer o errado, eu decido fazer o errado. Viver na verdade, eu decido viver na verdade. Viver na mentira, eu decido viver na mentira. Como temos ouvido e visto nos últimos dias,
A falta de crescimento espiritual está levando vidas a terem títulos espirituais, com suas almas condenadas ao inferno. Títulos espirituais. Eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou católico, eu sou espírita. Títulos. Mas as almas estão perdidas. Nunca recebeu Jesus como Salvador. Estão condenados. Os líderes espirituais, eles estão se aprofundando em estudos de psicologia, psicanálise e outras matérias que regem o comportamento mental humano, deixando de lado o que realmente é mais importante. O que é mais importante? A palavra de Deus é mais importante. Esse livro é mais importante. O que você precisa para ter uma vida transformada? Bíblia. O que você precisa para ter padrões segundo a vontade de Deus? Bíblia. Nós precisamos entender que o que transforma o caráter do homem, que liberta, que o tira da escravidão do pecado, lhe dá uma nova postura, é a Bíblia. O que mostra o caminho da verdade e lhe explica como andar nele é a palavra de Deus. Então eu, pastor Fabiano, pastor Carlos, evangelista Zander, irmão Silvio, professores da escola dominical, líderes espirituais, o que nós precisamos conhecer muito bem? A Bíblia, a palavra de Deus. Nós precisamos de entendimento, um entendimento estável, para que o povo possa ficar estável, para que o povo possa conhecer e andar na retidão. Precisamos de Bíblia. Nós podemos sim buscar conhecer melhor o ser humano no seu aspecto físico, através da ciência, é importante. Mas a Bíblia também nos esclarece quanto a estas questões. A Bíblia também nos ensina como compreender o ser humano. A Bíblia também nos ensina. E de uma forma perfeita. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma tese para defender. Mas claro, convicta. Quanto mais nos aprofundamos em conhecer a verdade, mais alicerçados ficamos na vida cristã. Alicerçados na vida cristã, servimos de base para uma igreja estável e cheia de vida. É isso. Queremos uma igreja cheia de vida, precisamos ser crentes estáveis dentro da palavra de Deus. Jamais iremos pender para ensinamentos errados se nós conhecemos os ensinamentos corretos. Sabe que alguém já chegou em você? Nós temos algumas denominações aí fora que elas batem a sua porta. Olha, eu queria te oferecer um estudo nesse momento. Você abre a porta, deixa entrar, aquela pessoa te fala de coisas e coisas e coisas, usando livros, usando pensamentos. E será que você fica abalado quanto àquilo? Fica pensativo? Fica pensando assim, será que é verdade? Olha, parece que tem um fundo de verdade aí. Será que é assim que você se comporta? No seu trabalho, às vezes tem aqueles debates espirituais, não é? Onde um fala, olha, a Bíblia diz isto. O outro fala, a Bíblia diz aquilo. Que posição que você está? Na posição da dúvida? Um parente seu te chega fazendo uma pergunta. Olha, isso que está escrito aqui em Apocalipse quer dizer o quê? Aí você fica assim pensando. Parece um computador 386, né? Quantos aqui lembram do computador 386? João Carlos, Reinaldo, esse povo velho aí, né? 286, era o primeiro, né? 286. Sabe que nós ficamos pensando, para poder dar uma resposta?
E às vezes nós nem temos a resposta, ficamos enchendo linguiça para poder mostrar que a gente sabe alguma coisa. Ó, eu sou crente. Irmão, sabe o que falta? Falta um entendimento estável do que é Bíblia, do que é a palavra de Deus. Sabe quando nós vamos chegar nesse ponto onde agradamos a Deus e onde podemos abençoar pessoas? Sabe quando? Quando nós valorizarmos este livro todos os dias. Pensando com você agora, quantas vezes na semana você tem contato com este livro? Pastor, eu vejo ele todo dia. Essa não é a pergunta, não. Tem gente que é tão espiritual que deixa a Bíblia aberta lá, né? Geralmente é no Salmo. Salmo 46, Salmo 91, Salmo 23. Isso é ser espiritual? Não é não. Se você folhear aquela Bíblia, aqui está amarelinha. Nossa, como que usa aquela Bíblia, né? A próxima página está branquinha. Até ofusca a visão. Porque nunca foi usada. Quantas vezes você tem contato com este livro durante o dia? Durante a semana? Ah, pastor, eu tenho na quarta-feira. Quando eu venho para a igreja. Aí o pastor pede para a gente abrir a Bíblia, a gente abre a Bíblia. Robô? É crente robô agora? Tem que ter comando? Ou você tem o livre-arbítrio? Ou você tem a liberdade de pegar e ler, de se alimentar, de se aprofundar? Para que serve esse livro na sua vida? Oração? Oração? Qual que é a oração, pastor? É aquela que o Jesus ensinou? Pai nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome, não venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, porque nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Essa é a oração? Mais rápido, para não perder tempo, né, Reinaldo? Tem que ser mais rápido. Que tipo de oração que nós temos feito a Deus? Sinceramente. Aí nós temos a ousadia, a prepotência de chegar e falar assim, irmão, ora por mim. Para que orar por você, se você mesmo está orando por você? Pastor, ora para o meu filho. Sabe qual a pessoa mais indicada para orar pelo seu filho? Você. Você é a pessoa mais indicada para orar pelo seu filho. Porque você vai orar com intensidade, com amor, com perseverança. Porque você deseja que Deus abençoe o seu filho. Porque você ama muito o seu filho. Poxa, como nós temos orado, irmãos? Parece que os avisos de oração aqui de púlpito fica tão sem graça, né, pastor Fabiano? Irmãos, quarta-feira nós temos culto de oração. Parece que está todo mundo lá no mundo da lua. Irmãos, sexta-feira, homens, né? Às vezes a gente tem que falar assim, quem é homem aqui na igreja, levanta a mão. Homens, sexta-feira às 19h30 nós temos culto de oração aqui na igreja. Domingo de manhã, nós falamos, encerramos o culto, falamos assim, olha, hoje às 18h15 nós vamos iniciar o nosso culto através da nossa oração, colocando vidas na presença de Deus. Então, por favor, venha orar conosco. Tem que ficar suplicando, é isso? Como que nós vamos querer entendimento? Como que nós vamos querer crescimento se nós não estamos buscando os meios que Deus está nos dando? Como? Não tem como. Uma igreja estável é uma igreja que está unida, uma igreja que está alicerçada em Bíblia e oração. E vocês estão cansados de ouvir isso. Nós estamos cansados de falar isso. Jamais iremos pender para ensinamentos errados, se conhecemos
os ensinamentos corretos. Não vamos ter nenhuma dúvida. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos servir de instrumento para abrir os olhos daqueles que estão enganados. Certa vez entrou 2 rapazes na nossa casa. Eu permiti que eles entrassem, para que eles viessem falar para nós a respeito da crença deles. Sabe o que eu falei para eles? Olha, a verdadeira crença se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Eles saíram de lá pensativos. Eu não tinha por que ficar pensativo, mas eles saíram pensativos. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela penetra. Ela vai no mais íntimo do ser humano. Essa é a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 7, diz: arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes anunciados, nela abundando em ação de graças. Aprofundar em conhecer a verdade trará livramentos e benefícios duradouros e produtivos. Aprofundar em conhecer a verdade. Nós não podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Nós não podemos perder a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E concluindo, uma igreja estável é constituída de crentes com um coração estável, um amor estável e um entendimento estável. E como eu já li nesta noite, Colossenses 2,6, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Hoje nós recebemos instruções. Como que vai ser o amanhã? Praticando as instruções? Obedecendo as instruções? Ou simplesmente viemos para picar o nosso cartão, esquentar o nosso banco? Vamos ser uma igreja estável? Que Deus nos ajude a permanecermos sempre na verdade. Que Deus nos ajude. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.